Olá, tudo bem? Nesse bloco eu quero falar com você sobre um tema, fazer uma revisão de um tema de direito penal que é bastante importante, que é o tema do dolo e da culpa. Dolo e culpa realmente é um tema que cai muito em prova e que, além de cair muito em prova, né, tem uma relevância prática muito grande, uma relevância no dia a dia de aplicação do direito penal muito grande. Então é esse tema que eu quero tratar. E eu quero começar localizando o dolo e a culpa dentro da teoria do crime. Lembrando a você que nas correntes que explicavam o direito penal anteriormente ao finalismo, a corrente finalista, que eram os causalistas, seja na primeira etapa do causalismo, que são os conhecidos como clássicos do direito penal, ou na segunda etapa do causalismo, conhecido como neocantismo, tal a influência das teorias filosóficas de Kant, o dolo e a culpa estavam localizados na culpabilidade. No primeiro momento do causalismo, nos clássicos do direito penal, como espécies de culpabilidade. Portanto, dolo e culpa estavam localizados no terceiro elemento do crime e, na verdade, eram o terceiro elemento do crime. A culpabilidade não tinha nenhum outro aspecto, só o dolo e a culpa dentro dela. Essa primeira etapa do causalismo, a culpabilidade era regida por uma teoria psicológica pura. Então, a culpabilidade era o vínculo subjetivo entre o agente e o fato. E por isso se analisava dentro dela apenas aspectos psicológicos, que eram o dolo e a culpa. Então, a teoria psicológica, ou psicológica pura, como alguns preferem chamar, tratava da culpabilidade como sendo uma culpabilidade dolosa ou uma culpabilidade culposa. Com a evolução das correntes causalistas, a culpabilidade começou a ser dividida em elementos. Se começou a enxergar a culpabilidade, tal como ela é hoje, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente. Mas apesar de iniciar essa visão da culpabilidade como um juízo de reprovação que recai sobre o agente, se manteve dentro da culpabilidade essa vinculação subjetiva entre a vontade do agente e o fato realizado por ele. Ou seja, dolo e culpa, embora deixando de ser espécies de culpabilidade, continuaram como elementos da culpabilidade, sendo analisados dentro da consciência da ilicitude. Ou seja, o dolo, principalmente o dolo, estava vinculado à consciência atual da ilicitude. Eu sei que estou praticando um fato proibido pelo direito. Eu tenho consciência atual da ilicitude da minha conduta. Eu sei que estou praticando a subtração de uma coisa alheia e que isso está proibido por um tipo penal, que isso é uma conduta contrária ao direito penal. Então, a vinculação do dolo à consciência da ilicitude, não mais como espécie de culpabilidade, mas como elemento da culpabilidade, se caracterizou pela adoção da teoria psicológico-normativa. Ou seja, eu continuo tendo a culpabilidade com aspectos psicológicos, subjetivos, mas eu já reconheço elementos normativos, tais quais a imputabilidade penal ou a própria consciência da ilicitude. Por isso, a teoria psicológico-normativa, porque ela já reconhece elementos da culpabilidade, independentes do dolo e da culpa, mas mantém o dolo e a culpa como uma análise da consciência da ilicitude. Como consequência principal disso, né, está o fato de que no momento de tipificar, a gente só analisa os elementos objetivos. Ele praticou uma ação que causou um resultado morte? Sim, então esse fato é típico. Só será analisado o elemento subjetivo disso, se ele queria essa morte ou se ele causou isso por uma imprudência no momento da culpabilidade. Somente na culpabilidade o dolo e a culpa aparecem. Então a gente está diante de um dolo que é normativo, um dolo que está vinculado à consciência da ilicitude. Se o agente não sabe que é crime, ele não tem dolo. Olha que interessante. Todas as hipóteses de erro estavam localizadas na culpabilidade, dentro da consciência da ilicitude, porque é lá que estava o dolo. Então, se aquele agente não sabe o que ele está fazendo, se aquele agente não tem consciência da ilicitude do que ele está fazendo, ele não tem dolo, porque o erro estava todo localizado na culpabilidade. Foi aí que Hans Welzel
começou a desenvolver a chamada teoria finalista. E como ponto principal da teoria finalista, Weltzel reorganizou o conceito de crime, fato típico, antijurídico e culpável, trazendo o dolo e a culpa que estavam na culpabilidade para a conduta. A conduta é um elemento do fato típico. A conduta matar, a conduta subtrair, a conduta lesionar, uma ação ou uma omissão prevista num tipo penal como crime. Uma ação ou omissão humana praticada na sociedade real por alguém que sabe o que está fazendo e que tem uma finalidade. Por isso o nome da corrente é finalismo penal ou corrente finalista, porque Weltzel enxergou que quando alguém pratica a conduta matar, mesmo que essa pessoa não saiba que isso é crime, ela quis matar. Ou ela aceitou matar. Ou ela foi imprudente ao matar. E isso não está associado à consciência da ilicitude, segundo Weltzel. Isso está associado a uma consciência da própria conduta. Eu sei que estou subtraindo uma coisa móvel que não é minha, que é alheia, e eu quero subtraí-la. Ah, mas você sabia que furto era crime? Não necessariamente. Eu sei que estou me apropriando de uma coisa que alguém perdeu e eu quero me apropriar, mas você sabia que a apropriação da coisa achada é crime? Não necessariamente. Não preciso saber para ter dolo. Ou seja, o finalismo de Weltzel naturalizou o dolo. O dolo era normativo, estava vinculado a uma ideia normativa de ilicitude. A existência de uma norma incriminadora que considera esse fato como ilícito. E Weltzel migrou isso para a conduta, passando a dizer que não, que na verdade a própria conduta deve ser considerada como elemento do dolo, e não a ilicitude. O objeto da vontade do dolo é a própria conduta e o resultado que eu pretendo causar, a lesão que eu pretendo trazer para o bem jurídico. Eu quero a morte de alguém, eu quero a diminuição do patrimônio dessa pessoa, eu quero expor essa pessoa a um perigo. Mas isso não está vinculado à consciência da ilicitude. Mesmo que eu não saiba que isso é crime, mesmo que eu não tenha consciência da ilicitude desse fato, eu tive dolo. O dolo se caracterizou. Então, no desenho feito por Weltzel no finalismo, o dolo e a culpa saem da culpabilidade e vêm para a tipicidade. Mas a consciência da ilicitude permanece na culpabilidade. E se a consciência da ilicitude permanece na culpabilidade, isso significa dizer que eu passo a ter duas consciências. Uma consciência ligada ao dolo, eu sei que estou matando uma pessoa, eu sei que estou subtraindo uma coisa alheia, eu sei que estou praticando sexo com alguém menor de 14 anos, e uma consciência da ilicitude, eu sei que isso é crime. E essa separação da consciência, sem querer atravessar temas, vai caracterizar a possibilidade de se dividir o erro em duas espécies, o erro de tipo de um lado e o erro de proibição de outro. A base do erro, a origem do erro de tipo e de proibição vem dessa separação entre o dolo, naturalizado agora, ligado à conduta humana, e a consciência da ilicitude lá na culpabilidade. Para verificar se a pessoa tem ou não dolo, eu não pergunto mais se ela sabia que era crime. A questão é outra. A questão é, você sabia o que estava fazendo? Você sabia que estava praticando um ato libidinoso com uma menina de 13 anos, com um rapaz de 13 anos? Sim. Você queria fazer? Sim. Ah, então você teve dolo. O dolo é naturalístico, o dolo é humano. O dolo é humano. Ele deixou de ser normativo, legal? O elemento psicológico da culpabilidade, que era o dolo ou a culpa, saiu da culpabilidade e veio para a tipicidade. Por isso, no finalismo, a culpabilidade é regida por uma teoria normativa, pura. Primeira fase do causalismo era psicológica, porque era só o dolo e a culpa. Segunda fase do causalismo, uma teoria normativo, psicológico normativo, ou seja, eu vou analisar o dolo e a culpa, só que agora como elementos. Então eu misturo elementos da culpabilidade com o dolo e a culpa, por isso psicológico, dolo e culpa, normativo, elementos. E quando chega na terceira etapa, quando chega no finalismo de Weltzel, o dolo e a culpa saem da culpabilidade e vêm para a tipicidade. E saindo da culpabilidade e vindo para a tipicidade, a culpabilidade passa a ser normativa.
normativo. E é isso que prevalece até hoje, embora correntes posteriores tenham surgido. Você tem, por exemplo, na teoria social da conduta, Wessels, a afirmação de que o dolo deve ser duplamente analisado. Ele deve ser analisado na tipicidade, como Weltzel prevê. Cuidado para não confundir, né? Finalismo, Hans Weltzel. Teoria social da conduta, Wessels. Legal? Com 2 S, Wessels. Então, na teoria social da conduta, Wessels diz o dolo está na tipicidade, como dizia Weltzel, mas ele também deve ser analisado na culpabilidade para gerar um grau de reprovação, para analisar uma gradação de reprovação. Isso é interessante, teoricamente, dogmaticamente, mas não prevaleceu. Não prevaleceu. Roxin também traz uma ideia dentro do dolo, né, de uma análise que vai também refletir nas vertentes da culpabilidade depois. Ele não chega a fazer essa dupla análise, mas quando ele determina o que é o dolo, ele, dentro do funcionalismo teleológico dele, que trabalha com a ideia de proteção de bem jurídico e tal, ele afirma que o dolo está aqui, mas que o dolo é que dá toda a construção da base da culpabilidade. Então se fala na possibilidade de uma culpabilidade dolosa. Embora o dolo não esteja dentro dela, é no dolo que se formam os pilares que a culpabilidade vai se ancorar depois. Então, Klaus Roxin trabalha com essa ideia, a ideia de que o dolo está na tipicidade, mas toda a base da culpabilidade se forma sobre ele. Então ele não chega a adotar uma concepção dúplice, como na teoria social da conduta, mas trabalha com essa ideia. Mas enfim, o que é importante você saber numa revisão é que a construção do finalismo traz o dolo e a culpa da culpabilidade para a tipicidade. E qual é o conceito de dolo? O conceito de dolo que a gente pode tratar é de que o dolo é vontade consciente de realizar uma ação, uma omissão humana. Vontade, eu quero, consciente, eu sei o que estou fazendo, de realizar uma ação ou omissão humana. Eu quero e sei que estou matando alguém. Eu quero e sei que estou subtraindo uma coisa. Então, eu tenho que ter aqui um elemento volitivo, que é a vontade, e um elemento cognitivo, que é a consciência. Ou intelectivo, se você preferir, que é a consciência. O dolo está sempre composto por 2 elementos. Um elemento cognitivo ou intelectivo, que é saber o que está fazendo, ter consciência dos elementos daquela conduta. Eu sei que estou causando a morte de alguém, eu sei que estou subtraindo uma coisa alheia, móvel, para mim ou para um terceiro, ou seja, eu tenho consciência dos elementos que compõem o tipo penal e que estão presentes na minha conduta. Legal? Não é saber que existe um tipo penal, isso é outra coisa. É saber que a minha conduta está composta por aqueles elementos. Que a minha conduta está composta pelo subtrair, coisa alheia, móvel, para mim ou para um terceiro. Que a minha conduta está composta por matar alguém. Que a minha conduta está composta por praticar atos libidinosos com um vulnerável menor de 14 anos. Então, a partir do momento que eu conheço, eu analiso a vontade. Legal? Então, você sabia que estava matando alguém e queria matar. Isso é dolo. Só que a gente pode ampliar um pouco esse conceito de dolo em 2 sentidos. O primeiro, juntar a ele o dolo eventual. Então dizer que o dolo é vontade ou aceitação. Eu quero ou aceito causar um resultado. Eu quero ou aceito produzir aquilo. E segundo, alguns autores mais modernos, como Juarez Tavares ou fora do Brasil, Kaufmann, trabalham com a ideia de que se deve agregar ao dolo a finalidade de lesão ou de perigo ao bem jurídico. Legal? Não basta querer matar, eu quero matar porque eu quero causar uma lesão à vida. Não basta querer subtrair a coisa alheia, eu quero subtrair a coisa alheia porque eu quero causar uma lesão ao patrimônio daquela pessoa. Uma lesão ao patrimônio daquela pessoa. Tanto que se eu subtraio a coisa alheia, mas eu não quero causar lesão ao patrimônio, o que eu quero, por exemplo, é pegar um bem que eu tenho direito. Eu comprei um determinado bem, a pessoa não me entregou. Aí eu vou lá na loja e subtraio um igual ao que eu comprei. Eu quero causar com essa subtração, eu subtraí coisa alheia móvel para si. Perfeito.
Mas o meu dolo era de causar um dano ao patrimônio daquela pessoa ou o meu dolo era de satisfazer o meu direito àquela coisa? Legal? Então essa diferença de intenção do agente vai fazer uma diferença de crime. Se o dolo era de furto ou se o dolo era de exercício arbitrário das próprias razões. Então isso vai fazer total diferença na hora de caracterizar a prática do crime ali. Portanto, o dolo é vontade ou aceitação de realizar uma ação ou omissão humana que está prevista num tipo penal, tendo a intenção, a finalidade de lesionar ou de causar perigo ao bem jurídico tutelado. Como é que eu diferencio o homicídio do crime do 132 do Código Penal, que é o crime de perigo à vida? É o dolo. Se o dolo era de causar a morte ou se o dolo era apenas de expor a vida a um perigo. Ou seja, se o dolo era de dano ou se o dolo era de criar um perigo, um risco para o bem jurídico vida. E o dolo, pessoal, está disposto no Código Penal no artigo 18, inciso 1. E o artigo 18, inciso 1, traz exatamente isso. O dolo ocorre quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E quando a gente está falando aqui em resultado, a gente está falando de resultado jurídico, resultado normativo. Não necessariamente o resultado naturalístico, é também. Mas naqueles crimes que não têm resultado naturalístico, os crimes de mera conduta, por exemplo, o dolo é de causar o resultado normativo, a violação da norma penal, o resultado jurídico, uma colocação do bem jurídico numa situação de perigo, de lesão no âmbito normativo, no âmbito das normas e não no âmbito da vida real. Então, aqui está o conceito de dolo. E quais são as espécies de dolo? A gente pode dividir o dolo em duas espécies principais, dolo direto e dolo eventual. Dolo direto, o agente quer causar o resultado, ele tem isso como finalidade dele. Então a gente pode afirmar que o dolo direto se caracteriza pela consciência, elemento intelectivo, e pela vontade, elemento volitivo. O elemento intelectivo do dolo direto é a consciência, saber o que está fazendo. Eu sei que estou matando uma pessoa. Enquanto o elemento volitivo é a vontade, eu dirijo, é uma finalidade, eu dirijo a minha conduta a isso. Eu quero que isso aconteça. E essa expressão da vontade tem que ser realizada por atos que causem o resultado, né? Que sejam capazes de levar ao resultado. Então não é mero desejo. Não é mero desejo. Eu sei que a estrada tal é muito perigosa, então eu todos os dias mando uma pessoa que eu não gosto, um empregado da minha empresa de quem eu não gosto, dirigir naquela estrada, torcendo para que um dia ele bata com o carro. Não é isso. Isso é uma mera expressão de desejo. Eu tenho que ter uma vontade traduzida por uma conduta. Uma conduta relevante, uma conduta capaz de levar aquele resultado. E não jogar com a sorte, né? Então há uma diferença entre essas situações. Então no dolo direto eu sei o que eu estou fazendo e quero fazer. Eu sei que estou matando uma pessoa e quero a morte dela. Eu sei que estou lesionando e quero lesionar. Então eu tenho consciência e vontade de realizar essa conduta. Consciência e vontade de realizar essa conduta. Então é necessário ter isso. É necessário que ele se expresse dessa forma. Legal? Então é importante que se tenha isso em mente. De outro lado, né, é importante entender que também há o dolo eventual. E o que é o dolo eventual? O dolo eventual, ele se caracteriza quando o agente prevê a possibilidade de causar o resultado. Então ele tem consciência de que o que ele está fazendo ali é arriscado, de que o que ele está fazendo ali pode causar o resultado. Se eu agir dessa forma, pode ser que eu cause a morte. Se eu agir dessa forma, pode ser que eu lesione. Se eu agir dessa forma, pode ser que eu cause um dano patrimonial. Ou seja, ele vê antes, tem uma visão anterior, consciente de que o resultado pode acontecer. Então a consciência no dolo eventual, o elemento intelectivo no dolo eventual é essa pré-visão do fato. Essa pré-visão de que aquilo pode se dar, de que aquilo pode se realizar.
Esse elemento de previsão é que caracteriza o dolo eventual. Ele prevê o resultado como algo possível. E essa previsão dele sobre o resultado, essa previsão dele de que o resultado pode vir a acontecer, que caracteriza o dolo eventual. Desde que, e aí é que vem o ponto importante, ele aceite isso. Legal? Então ele prevê o resultado e vem um elemento adicional, por isso eu falei lá atrás do conceito de dolo, de que é a aceitação. O dolo eventual, ele talvez seja um dos temas de direito penal que mais teve correntes, teorias para explicá-lo. Então a gente teve em primeiro lugar, teorias ligadas ao elemento cognitivo, ao elemento intelectivo, a consciência dele. E aí teve a teoria da probabilidade, teve a teoria da possibilidade, teve a teoria da previsão, teve a teoria do risco. A gente teve várias teorias que se desenvolveram para explicar o dolo eventual, levando em conta a consciência. Ele tem o resultado como provável. Legal? Então, ele tem o resultado como possível, mas a possibilidade é abstrata. Aí depois evoluiu para não, a possibilidade é concreta. Legal? Então, e tudo sempre com o objetivo de diferenciar o que vai ser considerado como dolo do que vai ser considerado como culpa. E a teoria que prevaleceu é uma teoria volitiva, que é a teoria do consentimento. Para a teoria do consentimento, ou do assentimento, há dolo eventual quando o agente, além de ter a previsão do resultado, ou seja, além de ter a consciência de que ele pode causar aquele resultado, ele se conforma com isso. Ele aceita isso. É um pouco mais do que a teoria da indiferença. Ele aceita o resultado. Tudo bem, custe o que custar, seja como for, dê no que der, eu vou fazer. Eu não quero saber. Seja como for, dê no que der, eu vou fazer isso, independente de qualquer coisa. Então essa teoria é que foi adotada para determinar o dolo e a culpa do agente. Essa teoria é que foi determinada para dizer se ele tinha dolo eventual ou se vai ser culpa. Porque se ele prevê, mas não aceita, vai ser culpa. Se ele prevê, mas não aceita, vai ser culpa. Além disso, a doutrina pega o dolo direto, o agente quer o resultado e divide o dolo direto em primeiro e segundo grau. Dolo direto de primeiro grau engloba a finalidade principal dele, o objetivo principal dele e o meio que ele escolheu para chegar lá. Beleza? Então, se eu decido que eu vou matar o João, eu tenho dolo direto de primeiro grau na morte do João. Mas se eu decido que para matar o João eu vou jogar a Maria na cabeça dele lá embaixo, ele está lá na rua, eu pego a Maria que está aqui do lado e jogo na cabeça dele, eu sei que isso vai caracterizar dolo direto de primeiro grau, tanto na morte do João quanto da Maria. Beleza? Dolo direto de primeiro grau, porque é o dolo da minha finalidade e do meio que eu escolhi para alcançar. Agora, o dolo direto de segundo grau é um dolo que engloba os outros resultados certos dessa conduta. Nesse exemplo só tem esses, a morte do João e da Maria. Mas vamos supor que para matar o João eu decido derrubar o avião que ele está viajando. Eu tenho aqui uma arma de bateria antiaérea, eu vou derrubar o avião. Eu sei que ele está naquele avião, naquele helicóptero, eu vou derrubá-lo. Quando eu decido fazer isso, o meio é o disparo de arma. E o objetivo final é a morte do João. O meu dolo direto de primeiro grau é disparar a arma e matar o João. É esse. Isso não quer dizer que eu vá responder por 2 crimes necessariamente. Não. Talvez a morte do João absorva o crime de disparo. Talvez não. Ela absorverá. Só estou mostrando a você que o meu dolo direto engloba, de primeiro grau, engloba a finalidade e o meio usado. Mas quando eu decido que eu vou matar o João, derrubando com esse disparo o helicóptero que ele está, eu estou decidindo também por outros resultados que são certos. A morte do piloto, a morte do acompanhante lá da viagem, da tripulação, se fosse numa aeronave maior. Portanto, eu estou decidindo também, por isso é dolo direto, que para causar a morte do João dessa forma, eu vou causar
com certeza, são resultados certos, outros resultados. E aí esses outros resultados que eu vou causar de forma certa, naquela forma que eu escolhi agir, se caracterizam como dolo direto, fazem parte da minha vontade. Embora uma vontade de segundo grau, não era o meu objetivo principal, fazem parte do meu dolo direto. Isso não se confunde com dolo eventual. No dolo eventual existe uma interrogação, uma dúvida. Eu estou assumindo o risco. Pode ser que aconteça, pode ser que não. No dolo direto de segundo grau, eu tenho certeza, irá acontecer. Acontecerá. Então essa é a diferença entre eles. Legal? Então esse é o dolo natural, é o dolo do finalismo penal. O dolo se caracteriza dessa forma. Tudo bem? Ok. Vou fechar esse bloco com essa revisão do dolo.